Boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Inicialmente, queremos parabenizar também os pais presentes e os pais que estão corporalmente ausentes, mas estão também presentes aqui. Quem sabe a quantidade de pais que não está aqui hoje para assistir o Evangelho, a mensagem da tarde na Casa Espírita. Como já foi anunciado, o nosso tema da tarde de hoje é Jesus, o pedagogo de todos os tempos. A pedagogia é a arte de ensinar. É a ciência que educa, transmite métodos e princípios educativos. Jesus, mestre por excelência, foi o maior pedagogo que o mundo já conheceu. Como grande educador, falava com simplicidade, ao nível das pessoas que lhe escutavam. Podemos dizer que Jesus inaugurou na Terra a pedagogia do exemplo, porque o exemplo convence, converte, arrasta. E ele pregava e vivenciava o que pregava. Daí dizerem os evangelistas que Jesus pregava com autoridade. E pregar com autoridade significa isso: viver o que ensina. Jesus transmitiu para nós a importância de conquistarmos a humildade, essa virtude que consideramos a virtude por excelência. E nos deu o exemplo de humildade. Nasceu em berço de palha, quando poderia ter nascido em berço de ouro. Escolheu como pais pessoas simples, pobres, como Maria e José era carpinteiro. Poderia ter nascido como filho dos reis, dos potentados da terra, mas preferiu pessoas simples e pobres, dado a sua humildade. Ele também poderia ter nascido em Jerusalém ou em Roma, mas escolheu para nascer numa pequena cidade, uma cidade obscura, Belém de Judá. Jesus deixou-se batizar pelo seu precursor, João Batista, que, reconhecendo a sua grandeza, disse para ele: eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele deixou-se batizar por João. Quando o moço rico chama-o de bom mestre, ele diz: bom, só meu Pai que está nos céus, embora fosse a bondade por excelência. E todas as vezes que ele curava os cegos, os paralíticos, os surdos mudos, ele recomendava não dizerem ter sido ele o benfeitor. Então ensinou para nós a humildade, porque ele já havia conquistado em espírito esta virtude. Não conquistou aqui na terra, ele conquistou em planos superiores ao nosso. Quando aqui ele veio, já nele estava a humildade. Daí nos incentivar a conquista desta virtude que é de grande importância em nossas vidas. Nós que estamos aqui nesse planeta
inferior, somos espíritos em evolução. E estamos aqui desenvolvendo o intelecto e a moralidade. Não podemos jamais construir uma sociedade apenas com pessoas inteligentes, que tenham conhecimento. Nem também podemos ter uma sociedade com pessoas apenas moralizadas. São as duas asas da evolução: conhecimento e moralidade. O homem inteligente, ou apenas inteligente, construiu a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas. E o homem inteligente e moralizado construiu a bomba de cobalto para matar o câncer, salvando milhares de pessoas. Daí ter Jesus vindo a este mundo inferior, conviver com pessoas em evolução, com espíritos ainda pequenos, porque ele tinha essa condição de ensinar e vivenciar o que ensinava. Além da humildade, Jesus transmitiu para nós não fazermos as boas obras diante dos homens, para não recebermos os aplausos, dar com a direita para que a esquerda não veja. E deixou para nós o exemplo de fazer o bem sem esperar a retribuição, sem esperar os elogios, os aplausos do mundo. Curou o paralítico no tanque de Betesda, que vivia no leito há 38 anos. Disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E foi embora. É tanto que quando os religiosos indagam do paralítico quem o havia curado, ele não sabia. Simplesmente ele respondeu: aquele que me curou disse para mim: toma o teu leito e anda. Porque era assim que Jesus agia. Fazia o bem sem esperar retribuição. Fazia o bem porque ele foi o amor que desceu na terra e vivenciava esse amor. Um outro exemplo deixado por Jesus para todos nós é quando ele diz: não resistais ao homem mau. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe a outra. E a outra a que ele se refere não é a face física para ser esbofeteada, mas a face que o agressor não conhece. A face da mansidão, a face da tolerância, da compreensão. Era isso que ele queria. Que oferecêssemos àquele que nos maltrata, àqueles que nos batem, o outro lado da face. E ele deixou para nós o exemplo. Foi esbofeteado no rosto. E o que disse para o agressor? Por que me bates? Se falei mal, dê-me prova desse mal. Se falei bem, por que me agrides? Esta é a postura de um ser evoluído, de um espírito que ensina e vive. Ele não calou, ele não silenciou diante da agressividade daquele que lhe bateu, mas ele usou a palavra, que quando bendita vale mais do que qualquer bofetada. Deixou para nós este exemplo de não revidar, de não reagir, de oferecer ao agressor a face que ele ainda não conhece. Ainda outro exemplo transmitido por Jesus é quando ele recomenda
para não acumularmos na terra os tesouros que a traça e o ferrugem consomem, que os ladrões penetram e roubam. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexorível nos céus. Mostrando que nós estamos aqui não apenas para a conquista das coisas perecíveis, das coisas materiais, mas das espirituais. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexorível nos céus. E deixou para nós o exemplo. Ele mesmo afirmou: as raposas têm seus covis, os pássaros dos céus têm seus ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nada possuía, por isso ele tinha autoridade para nos ensinar a não ficarmos voltados apenas nas conquistas materiais, porque nada possuía. Quando deu início à sua missão pública, ele se fixou em Cafarnaum e foi hóspede de Pedro. Então Simão Pedro teve a honra e a felicidade de hospedar em sua casa, durante toda a missão de Jesus, o próprio Jesus. Então ele deixou para nós esse exemplo de nada possuir, porque a mensagem de Jesus está voltada não para a superfície, não para as conquistas externas, mas a mensagem dele está voltada para o íntimo das criaturas, para que as pessoas procurem ser e não ter. Por quê? Porque quem tem vai perder. As coisas que são do mundo aqui vão ficar, mas as conquistas reais, as conquistas do espírito imortal, essas nós levaremos para lá. E era isso que ele ensinava. Por isso, a sua mensagem não foi tão absorvida pelas pessoas. Existiam aquelas pessoas que compreendiam, mas não sentiam. E existiam aquelas que não compreendiam, mas sentiam. E até hoje isso acontece. Tem muitos que não compreendem, mas sentem. Quantas vezes nós escutamos Divaldo falar que depois da sua pregação, tem pessoas que falam com ele: foi lindo, seu Divaldo, como eu gostei. De que mais você gostou? A pessoa não sabe, não entendi muito não, mas gostei. Não entendeu, mas sentiu. E é isso que importa, é sentir. E Jesus vai usando vários recursos, vai nos dando vários exemplos, pregando, ensinando e vivendo, para fazer com que aqueles que lhe escutavam pudessem caminhar melhor. Um outro exemplo transmitido por Jesus foi sobre o perdão. São várias as lições e até uma parábola ele conta a respeito do perdão. Ele nos recomenda a perdoarmos 70 vezes 7 vezes, porque Pedro deseja perdoar 7, achando que era um número bastante considerável, e ele mostra a importância de perdoarmos infinitamente, perdoarmos sempre, e deu para nós o maior exemplo de perdão e de amor, quando no topo da cruz pede ao Pai perdão pelos seus algozes. Perdoa, Pai, ainda justifica. Eles não sabem o que fazem, mostrando que quando nós erramos, fazemos algo que nos fere, que nos ofende, é por ignorância. Eles não sabem o que fazem. Então ensinava e vivenciava. Um outro recurso também utilizado por Jesus foi o recurso de responder
as perguntas dos religiosos da época com uma outra pergunta: por que Jesus agiu dessa maneira? Porque ele sabia, como grande pedagogo que era, que a pergunta leva a pessoa a pensar, quer queira, quer não queira. E assim ele fazia. Quando os religiosos indagam dele, vão até ele para embaraçá-lo, porque eles fizeram muito isso. Mestre, é lícito pagar o tributo a César? O que é que eles queriam de Jesus? Jesus não tinha uma saída. Ou ele dizia que era lícito sim ou não. Se Jesus dissesse sim, se incompatibilizaria com os judeus que lhe seguiam, que tinham horror a pagar o tributo a César. E se ele dissesse que não, era a condenação certa, considerado um revoltoso contra Roma. O que fez Jesus? Transferiu a pergunta para eles. Pediu uma moeda. E olha a moeda. E pergunta para eles, de quem é a efígie? Jesus sabia de quem era a efígie, mas pergunta para ele, de quem é a efígie? De César. E ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando, se a moeda era de César, César deveria receber o tributo. E o que é de Deus é o que é espiritual. César representa o que é material, o que é transitório, o que é passageiro. As coisas de César são as coisas do mundo. As coisas de Deus são as coisas espirituais. E ele estava ali transmitindo ensinamentos espirituais. E eles saíram, diz os evangelistas, que nunca viram tanta sabedoria com a resposta que foi dada por Jesus, fazendo com que eles vissem a oportunidade de dar de direito àquele que merecia o tributo. Uma outra indagação feita por eles a Jesus: mestre, é lícito curar em dia de sábado? Porque todas as curas que Jesus realizava eram em dia de sábado. Porque era no sábado que ele se reuniu no templo ou nas sinagogas. E lá Jesus curava pessoas. E eles achavam que Jesus estava transgredindo as tradições dos antigos, porque o sábado era um dia consagrado a Deus, ninguém podia fazer nenhum trabalho. Mesmo sendo um ato de amor, uma cura, eles achavam que Jesus estava transgredindo o sábado. Por isso a pergunta: é lícito curar em dia de sábado? Aí Jesus responde com uma outra pergunta: acaso, se cair em dia de sábado em uma cova uma ovelha, quem de vós não lançará a mão para tirá-la? É preferível no sábado salvar vidas ou tirá-las? O que é mais importante, o homem ou uma ovelha? E eles não responderam, porque Jesus mostrou que se uma ovelha deles caísse numa cova, eles lançavam a mão para tirar, para não ter o prejuízo. Mas Jesus curar uma pessoa, dando vida àquela pessoa, eles achavam que Jesus estava transgredindo o sábado. E aí eles ficavam em silêncio, não respondiam, porque não tinham argumentos para responder o que Jesus transmitia. Uma outra pergunta muito interessante é quando eles vão até Jesus
e perguntam: mestre, por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus responde: porventura podem estar tristes ou ficar tristes os convidados para um casamento enquanto o noivo está com eles? Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então Jesus responde dando um exemplo de uma festa de casamento. Quem é que fica triste numa festa de casamento? Porque o jejum dos judeus era jejum mesmo. Até hoje, assim eles fazem, jejuam a pão e água. E aí Jesus dá o exemplo de um casamento, porque no casamento todo mundo come e bebe, todo mundo está alegre. E os judeus ficavam muito tristes quando estavam jejuando, para que as pessoas soubessem que eles estavam fazendo um ato de penitência. Mas numa festa de casamento ninguém podia jejuar. Então ele se intitulou de noivo, e que ali ele estava alimentando espiritualmente os seus apóstolos. Eles se nutriam dos seus ensinos, da sua mensagem. Quando ele fosse afastado, aí eles iam jejuar, porque o jejum significa abstinência, falta. Aí eles iam sentir a falta desse alimento verdadeiro, que é o seu ensino, que é a sua mensagem. Era assim que eles agiam com Jesus. E Jesus dava as respostas fazendo uma outra pergunta. E há um caso que eu acho muito interessante, é quando Jesus adentra ao templo e começa a pregar. E os sacerdotes e escribas vão até ele e perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Aí Jesus diz para ele: eu respondo, se me responderem uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem, eu respondo com que autoridade faço estas coisas. Quais eram as coisas que Jesus fazia? Entrar no templo sem ser convidado e pregar. Quem de nós pode fazer isso? Entrar num templo sem ser convidado para pregar. Mas ele tinha autoridade para isso. Ele entrava no templo e pregava, ele entrava nas sinagogas e pregava. Então Jesus fazia isso, estas coisas, era entrar e pregar, era curar em dia de sábado, era não jejuar no dia determinado por Moisés. Nada disso Jesus fazia. Então Jesus disse que só respondia se eles respondessem essa pergunta: o batismo de João é do céu ou dos homens? Aí eles se reuniram e disseram: se dissermos que é do céu, ele vai nos dizer, e por que não deram crédito? Se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque estão certos, ou está certo, de que João é profeta. Aí responderam para Jesus: não sabemos. E Jesus disse para ele: e eu nem tão pouco digo com que autoridade faço essas coisas. Então veja aí o que é um ser espiritual que tem realmente autoridade e enfrenta aqueles que tentaram lhe prender, lhe condenar antes da hora, porque ele diz que nada se aconteceria antes da hora. Foi assim que ele viveu, foi assim que ele agiu. Então ele usou este recurso de responder as perguntas com outra pergunta, para levar aquelas criaturas a pensar naquilo que eles estavam perguntando. Um outro recurso utilizado por Jesus foi o recurso do ato exterior, do toque. Por exemplo, ele sabia que existem pessoas que são voltadas mais para o exterior, que necessitam de algo externo para acreditar em alguma coisa. Então ele curou o cego de nascença, fez lama com terra e cuspe, colocou nos olhos do cego
mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé e voltou enxergando. Por que ele fez isso? Porque o cego não solicitou a cura. Ele curou o cego espontaneamente, sem nada ter pedido. E era necessário que o cego soubesse o que ia acontecer. A mesma coisa ele fez com um surdo gago. Pessoas trouxeram até ele um surdo gago e pediram para que ele curasse aquele surdo gago. Ele cuspiu nas pontas dos dedos, tocou nos ouvidos e curou o surdo gago. Porque era necessário impressionar os sentidos daqueles que não estavam preparados nem receptivos para receber a cura. E tem muita gente assim, que é necessário o toque, é necessário algo exterior. Jesus, há 2000 anos, ele já tinha essa percepção, que existiam pessoas que precisavam disso. Por exemplo, ele pegou a criança, usou a criança como símbolo de pureza para herdar o reino dos céus. O que é que ele fez com os apóstolos? Ele sentiu que os apóstolos ainda não haviam conquistado ou interiorizado a humildade. Ele tirou a sua túnica, se envolveu com a toalha e fez o papel de servo, lavando os pés dos apóstolos para que a lição da humildade não fosse esquecida. Porque Jesus sentia eles discutindo entre si qual deles era o maior. E isso representa falta de humildade. Por isso ele quis deixar essa lição material. Ele se fez de servo, lavou os pés e eles não esqueceram jamais que é importante a humildade no serviço do bem, no serviço do amor. Aliás, a humildade é importante em tudo na nossa vida. Um outro recurso utilizado por Jesus foi o efeito da palavra. Ele usava a palavra certa, na hora certa, a pessoa certa, no lugar certo. O efeito da palavra é uma técnica que até hoje é utilizada na nossa sociedade atual. As casas comerciais que fazem a propaganda, eles usam o slogan como os políticos para transmitir a mensagem. E aquela frase é uma frase que tem eficiência. É tanto que quando eles começam a divulgar aquilo que eles desejam vender, as pessoas compram sem nem conhecer, às vezes nem está precisando, mas vão lá comprar. É o efeito da palavra, e Jesus sabia disso. Então ele usou muitas vezes o efeito da palavra para mostrar a importância da palavra dita à pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Quem não se recorda do caso da mulher adúltera? Os religiosos e os homens, de um modo geral, levaram à sua presença, quando ele estava no pátio do templo, uma mulher que foi pega em adultério. E indagam e dizem para Jesus: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. Que dizes? E o que foi que Jesus respondeu? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum ficou. Aquele que tiver autoridade moral
para julgar aquela mulher, que faça. E ninguém ficou. Ele ficou sozinho com a mulher e pergunta para ela: ninguém te condenou? Não, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus não foi conivente com o erro daquela mulher, mas Jesus não a julgou. E ele quis deixar para nós, através dessas palavras que são recordadas por muitas pessoas, foi uma frase dita na hora certa, a pessoa certa, do lugar certo, que até hoje as pessoas repetem, não se esquecem. Aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Ficou gravado. Então é o efeito da palavra no momento certo, para pessoas certas. E existem pessoas que ainda dizem, eu mesmo assisti um programa de rádio em que eu vi uma pessoa religiosa que estava falando, dizendo que Jesus foi conivente com o erro da mulher adúltera. Se ele tivesse sido conivente, ele não diria: vai e não tornes a pecar. Então ele, naquele momento, não julgou e fez com que aquelas pessoas que estavam ali entendessem que muitas vezes nós cometemos desatinos e precisamos da ajuda, da compaixão das pessoas, e não de julgamentos, que é isso que normalmente nós fazemos. Nós temos esse hábito de julgar, de condenar, de criticar as pessoas, quando deveríamos ter compaixão daquela pessoa que cometeu um desatino. Uma outra sentença transmitida por Jesus, repetida por muitas pessoas, porque também ficou, é o efeito da palavra, é quando Pedro toma da espada e tenta matar o servo de Caifás, de nome Malco. O que é que Jesus diz para Pedro? Embainha a tua espada, porque quem por ela mata, por ela perecerá. Até hoje, isso está na história. Até hoje as pessoas repetem, podem não saber nada, mas isso eles sabem. O que Jesus disse a Pedro. E Jesus pregava naquele instante para Pedro e para todos nós que hoje somos seus seguidores, a lei de ação e reação. O que nós fazemos aos outros, receberemos de volta. Seja no sentido negativo, nessa passagem era no sentido negativo. Pedro tentou matar alguém. Então ele, se tivesse matado, ele sofreria de volta, não a morte, mas teria que resgatar aquele crime. Porque as leis de Deus não funcionam como muita gente pensa, de lei de revide, matou vai ter de morrer, roubou vai ter de roubar. Não é assim que funciona. Muitas vezes aquele a quem nós tiramos a existência física e não a vida, porque a vida ninguém tira. Nós não saímos nunca da vida, mas tiramos a existência física. Poderemos fazer com que aquela pessoa volte como nosso filho. Vamos dar àquela pessoa uma nova existência corporal. Aquele espírito vai retornar em outro corpo. É assim que funciona, porque as leis de Deus são leis de amor. Não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se você fez isso, você vai receber isso de volta. Foi isso que Jesus ensinou com esta frase, ou com esta palavra de efeito, quando diz: embainha a tua espada, porque com quem ela mata, por ela perecerá. Uma outra sentença também transmitida por Jesus, o efeito da palavra, foi quando ele disse ao paralítico do tanque de Betesda. Posteriormente ele se encontra com aquele paralítico no pátio do templo, chama o paralítico e diz: vai
e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Deixou para aquele paralítico e para nós, que hoje somos seus seguidores, a mensagem de que são os nossos erros responsáveis pelas nossas desditas, que não é Deus que nos castiga, não é Deus que nos pune, somos nós que punimos a nós mesmos. Nós atribuímos sempre as coisas ruins a Deus, nunca as coisas boas. Pode prestar atenção. A gente nunca diz, quando algo de bom acontece, foi Deus que me fez receber isso. A gente só coloca para Deus as coisas negativas. Um acidente de carro, alguém desencarnou, foi Deus que quis. Uma pessoa que nasce cega, foi porque Deus quis. E tudo de ruim que acontece é porque Deus quer. E esquece, porque não conhece o Evangelho, que Jesus mostrou ao paralítico que ele passou 38 anos paralítico porque ele pecou. E o pecado é erro. São os nossos desatinos. O que nós fazemos de negativo, com certeza vamos receber de volta alguma coisa. Porque nós não somos, meus amigos, meus irmãos, apenas esse corpo de carne, com ossos, com gordura, com tendões. Não, nós somos um corpo tríplice: corpo físico, perispírito e espírito. Quando nós cometemos um desatino grave, algo grave, nós lesamos este corpo perispiritual. E o corpo perispiritual lesado, quando nós reencarnamos, aquela lesão volta para o corpo físico. Então somos nós os responsáveis por tudo que nos acontece. Alguém que nasce deformado, com problemas graves, é porque usou mal o livre-arbítrio e lesou este corpo perispiritual. Nós podemos lesar, mutilar o nosso corpo perispiritual, nunca destruir. Mas não é Deus que nos castiga, que está nos punindo com aquela deformidade, com aquilo que aconteceu. Eu contei um dia desse, até na quarta-feira à noite, um fato muito interessante que aconteceu comigo quando eu me tornei logo espírita, que fui à minha terra natal. Tinha um cidadão que era vidente, e a sogra dele tinha desencarnado. E aí ele veio me perguntar: Giselda, eu queria saber de você, porque a minha sogra, ela tinha as duas mãos, era perfeita, e agora eu só vejo a minha sogra sem as mãos. E aí eu digo, não sei lhe dizer porquê. Aí ele disse assim para mim: agora ela tinha o hábito de jurar e dizer assim: eu quero que minhas mãos caiam pelo tronco, se isso não foi verdade. Jurava falso, naturalmente. E tanto jurou falso que lesou o corpo perispiritual, as mãos caíram pelo tronco. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela estava sem mãos. Agora vocês imaginem isso, um juramento. Imagine algo maior e pior do que isso. Então nós respondemos por aquilo que nós fazemos, pelas coisas negativas que nós fazemos, e não é castigo divino. Também Jesus colocou uma sentença que é muito interessante, o efeito da palavra, quando ele diz assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mostrando que nós estamos aqui não é para ajuntar as coisas materiais. Perder a alma não significa perder eternamente aquele espírito, não, perder a encarnação. A alma é o espírito encarnado. O que adianta você viver na terra acumulando as coisas materiais que você vai deixar e perder a oportunidade de evoluir,
a oportunidade de crescer, a oportunidade de se engrandecer, porque todos nós retornamos com esse objetivo de aprender e de reparar o que nós fizemos. Então são muitas as sentenças transmitidas por Jesus e que as pessoas infelizmente não valorizam. São sentenças que ele usou naquela época, há mais de 2000 anos, o efeito da palavra, para que aquilo ficasse gravado para sempre em nossas mentes. Uma sentença que também é muito conhecida: não fazer ao outro aquilo que não deseja que o outro lhe faça. Ou então, levando para a afirmação positiva, faça ao outro aquilo que deseja que o outro lhe faça. Mostrando que nós só devemos fazer ao nosso próximo, aos outros, aquilo que é bom para nós. Nunca fazer nada de ruim, nada de negativo. Por quê? Porque nós não queremos receber de volta coisas negativas. É uma sentença que ele transmitiu o efeito da palavra. 50% da mensagem de Jesus foi transmitida de forma alegórica, simbólica, principalmente através das parábolas. E a parábola mais conhecida dentro do meio cristão é a parábola do bom samaritano. E essa parábola ele contou porque o doutor da lei perguntou a ele: quem é meu próximo? Jesus poderia ter dado a esse doutor da lei uma lição de moral. Como é que você, um instrutor espiritual, um conhecedor das escrituras, não sabe quem é seu próximo? Porque Jesus sabia que para eles próximo eram os familiares, os parentes, os da mesma família, os da mesma raça, da mesma religião. Os estrangeiros não eram próximos. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para mostrar ao doutor da lei e a todos nós que somos cristãos hoje que nós devemos ajudar a quem está em necessidade sem saber a quem estamos ajudando. Ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores que o deixou semi-morto. Tiraram tudo. Aí passou um sacerdote, viu o homem, olhou de lado e foi embora. Passou um levita que também fazia parte do templo, olhou e passou de lado. Aí veio um samaritano, pegou o homem, limpou as chagas, colocou azeite, saltou do seu animal, colocou o homem em cima do seu animal, levou a uma hospedaria, abrigou aquele homem na hospedaria, pagou as despesas e se comprometeu a pagar o que precisasse na volta. E aí ele pergunta para o doutor da lei: quem te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei não quis responder o samaritano, porque para eles os samaritanos eram pecadores, eram heréticos. Então ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus contava as parábolas para dar oportunidade às pessoas interpretarem, lerem ou ouvirem e interpretarem os ensinamentos. E o doutor da lei interpretou certo, mostrando que foi o samaritano que amou o próximo, que o próximo é qualquer um que esteja em necessidade. O samaritano não perguntou a sua crença, não perguntou a sua nacionalidade, nem de onde vinha, nem para onde ia. Simplesmente ajudou, amou. Esta é a mensagem de Jesus para nós, os cristãos. Toda a mensagem de Jesus é puro amor.
e nós precisamos, pelo menos, estudá-lo, conhecê-lo e lutar pela nossa melhoria espiritual. Muita paz, que Ele abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bom, meus irmãos,